Mas o que é viver, afinal? É mais do que simplesmente existir. É uma jornada de autoconhecimento, de crescimento pessoal, de busca por significado em todas as fases da vida. Viver é abraçar plenamente cada momento, é estar no aqui e agora, cultivando relacionamentos genuínos e com qualidade. Viver é nutrir sonhos, encontrar beleza na simplicidade, coragem nas adversidades e significado nas pequenas coisas. Viver é também contribuir para um mundo melhor, deixando um legado de amor e compaixão. Ao longo de nossas vidas, atravessamos diferentes estágios, enfrentamos transições e experienciamos uma variedade de emoções. Neste podcast, vamos aprender sobre a arte de viver, explorando questões relacionadas à ciência, desenvolvimento pessoal, envelhecimento, saúde e bem-estar, estilo de vida, carreira e negócios, redes sociais, relacionamentos, cultura, arte e criatividade. A vida nos foi concedida com generosidade, oferecendo-nos espaço suficiente para alcançar grandes feitos, desde que saibamos vivê-la sabiamente e aproveitá-la ao máximo. Então, prepare-se para descobrir novas perspectivas e inspirar-se a viver uma vida longa e com significado. Este é o viver, porque a vida é uma jornada e juntos podemos torná-la extraordinária. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Viver Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa fantástica, um pesquisador, um professor que eu admiro bastante, o professor Ricardo Vinha. Ele está aqui conosco para compartilhar os seus conhecimentos. É um professor titular da USP, atual diretor aqui da universidade, sem dúvida alguma, tem muito a colaborar conosco. Ele é graduado em Educação Física, mestre em Educação Física pela Unicamp, doutor em Ciências da Comunicação pela USP, com pós-doutorado pela Griffith University na Austrália. E nós temos aqui a honra de convidá-lo e aprender muito com ele. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de começar o nosso diálogo perguntando um pouco sobre o teu viver aqui na universidade, o teu viver profissional, um pouco da tua história. Compartilhe um pouco com a gente para as pessoas que não te conhecem te conhecerem um pouco mais. Muito bem, obrigado, professora Deusivânia. Um bom dia a você, a todos e todas que nos acompanham. É um prazer estar aqui no Viver Podcast. Eu queria destacar inicialmente a importância não só de ser o primeiro episódio do Viver Podcast, mas também a primeira semana de uso do nosso estúdio profissional aqui na nossa unidade, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nós temos o apoio dos nossos servidores técnico-administrativos. Eu queria destacar aqui o Éder, que nos acompanha do Grupo da Informática. Em nome dele, eu queria agradecer a todos os servidores que têm nos apoiado para que esse estúdio pudesse acontecer aqui nessa oportunidade. Eu estou nessa escola desde o primeiro momento. Eu sou o primeiro professor contratado da unidade. Hoje nós somos mais de 250 professores, então eu vivo essa unidade como realmente parte da vida, né? Acompanhando desde o princípio, desde o início, em fevereiro de 2005. Eu gostaria de destacar, professora Zivana, que nós completaremos 20 anos de unidade em fevereiro de 2025. Então é algo que me orgulha muito fazer parte dessa unidade desde o princípio. Acho que é importante, professora Deusivânia e colegas que nos acompanham nesse Viver Podcast, destacar os números da nossa unidade. Hoje nós temos aproximadamente 5.000 alunos em 11 cursos de graduação, 11 programas de pós-graduação, mais de 250 professores, 180 funcionários. Então, uma estrutura considerável de unidade, o que faz hoje a nossa unidade ser a terceira maior unidade da Universidade de São Paulo em termos de oferta de atividades acadêmicas e científicas. Olha, muito orgulho, né, de fazer parte dessa história. Eu estou aqui há 17 anos, então entrei 3 anos depois de você e, assim como você, vejo realmente a evolução e vejo todos os esforços que você tem feito, né, junto com a nossa equipe maravilhosa, para trazer um ambiente saudável para a USP, né? Os diretores que nos antecederam, sem dúvida alguma, o trabalho de vocês é hercúleo e assim merece todos os nossos aplausos, toda a nossa admiração. Então, professor Vinha, eu gostaria que você hoje falasse um pouquinho para a gente sobre essas questões. Quando a gente pensa em viver,
né, que é o tema do nosso podcast, a gente pensa em viver uma longa vida, a gente pensa em viver bem, em viver mais, em viver melhor. A gente pensa nesse ciclo da vida, da infância até a velhice. A gente pensa nessa longevidade. E eu gostaria que você, nesse momento, refletisse conosco como é que o lazer e o turismo podem beneficiar a questão da longevidade. O que você pensa sobre essa interlocução? O que a ciência tem trazido para nós em termos de novidade? Qual é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto cientista, trazer esse conhecimento para as pessoas para que elas possam viver mais, para que elas possam viver melhor? Obrigado, professora Zivânia. Acho que é importante lembrar da estrutura, inicialmente respondendo essa pergunta importantíssima, da própria unidade que nós estamos, professora. Nós temos o curso de Lazer e Turismo, que é uma graduação, e nós temos a graduação em Gerontologia. Eu vejo que esses dois cursos podem operar de uma maneira muito interessante e, de alguma forma, criar laços importantes, inclusive, de produção acadêmica, científica, mas também de trazer programas que possam impactar a vida das pessoas. Eu estou desenvolvendo esse raciocínio pensando na forma como lazer e turismo estuda a questão do lazer para os idosos, né? Um ponto muito importante para nós, no estudo do lazer, é o chamado lifelong learning, ou aprendizado para toda a vida. E esse aprendizado para toda a vida envolve aprender a lidar com o lazer. Um ponto bastante importante no estudo do lazer é a questão do lazer com o trabalho. E nós temos estudos que mostram o impacto muito significativo da aposentadoria na vida das pessoas. É muito comum a pessoa se dedicar a vida toda ao trabalho e quando ela está aposentada, ela fica com um vazio muito grande de não ter mais esse trabalho. E aí o que era de se esperar, que ela vai ter agora tempo livre, tempo para a família, tempo para as atividades físicas, turísticas, sociais, ela não sabe o que fazer com esse tempo livre. Não raro nós encontramos pessoas que se aposentam e buscam um segundo emprego, um novo emprego, para poder suprir essa necessidade da vida toda orientada para o trabalho. Então eu vejo, professora, que o lazer pode, o estudo do lazer, o entendimento do lazer pode contribuir para mostrar essa educação para o lazer. Esse é o termo que eu quero utilizar aqui nesse momento. As pessoas serem educadas para um momento do lazer, seja no momento pós-trabalho da aposentadoria ou seja na vida do trabalho mesmo. Ou seja, não entender essa dicotomia entre trabalho e lazer. Ter a oportunidade, muitas vezes, de ter até prazer no próprio trabalho, que eu considero bastante significativo, mas fora dele, ter a oportunidade de aprendizado de atividades significativas de lazer. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é, na atividade de lazer, ela não ficar reduzida só a uma categoria. Por exemplo, sociais. A pessoa simplesmente se dedicar a atividades ligadas aí a bares, cafés, bailes e tudo mais. A gente tem predominâncias. Mas a pessoa também tem a oportunidade de variar suas atividades de lazer, como, por exemplo, as físico-esportivas, aprender uma nova atividade física, participar de um esporte, né? Então, assim, a gente tem procurado mostrar para as pessoas as oportunidades várias de lazer e, a partir dessas oportunidades, fazer com que as pessoas conheçam essa multiplicidade. Então, é o que a gente está chamando aqui de educação para o lazer. E é interessante, né, Elvinha, porque tem a educação para o lazer e a educação para o envelhecimento. E aí elas se casam nesse momento, né? Porque você trouxe uma coisa muito importante. Muitas vezes nós não somos educados para o lazer, porque nós vivemos num mundo altamente produtivo, altamente competitivo, onde nos exige, de alguma maneira, uma alta performance. Eu vou falar até por mim. Durante muito tempo, na minha vida estudantil, eu achava que era perda de tempo ir para fazer uma atividade física, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que ler, porque eu tinha que escrever, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que produzir, né? E aí o tempo foi passando e eu fui me educando e fui começando a incorporar uma prática de atividade física, sair com colegas ou sair viajar sem ter aquele sentimento de culpa, porque você não está produzindo, porque sabe aqueles adágios populares de que você tem que produzir mais do que os outros, quem acorda, como é? Quem dorme, quem cedo madruga, tem uns adágios... Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo... Então, assim, ou seja, você tem que trabalhar muito e às vezes as pessoas não se permitem viver esse lazer. E acabam vendo isso, enxergando isso já depois, porque vivem em função de tudo isso aí, e aí vem que, às vezes, as consequências, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu lazer, você vai ter que ter tempo de cuidar da sua doença, por exemplo, uma doença que vai aparecer porque você não fez uma prática esportiva. E aí você, por exemplo, traz a questão do turismo também, né? Fala um pouquinho para a gente do turismo de aventura,
do turismo, dos tipos de turismo que a gente pode. Porque se eu sei que você tem um trabalho lá, assim, super abrangente na área de turismo também, fala um pouquinho de como fazer bom uso, por exemplo, do ócio, né? O ócio criativo, né? Porque hoje em dia as pessoas falam assim, estou entediada. Principalmente as crianças. Adolescente, estou entediada, eu não tenho o que fazer. Poxa, então, nesse momento, faz alguma atividade de lazer, de turismo. Fala um pouquinho sobre essa diversidade do turismo, essa diversidade do lazer para a gente. Obrigado, professora. Acho que assim, eu vou dividir minha resposta em 2 pontos. Primeiro falando do turismo e depois a questão do ócio criativo. Sobre o turismo, nós temos aqui na EASH o programa de pós-graduação em turismo, mestrado e doutorado. Eu entendo que foi uma conquista muito importante para a comunidade acadêmica do turismo ter um doutorado, um programa nota 5 na CAPES, e nós temos formado mestres e doutores que têm atuado na temática diversa do turismo, entre elas as questões que envolvem o turismo e os idosos, o turismo e envelhecimento. Então, o que nós temos hoje é uma atenção muito especial nos vários segmentos de turismo e como o idoso e a idosa podem participar dessas atividades. A professora Silvânia mencionou aqui o turismo de aventura. O meu doutorado, a minha tese de doutorado foi sobre o tema do turismo de aventura e nós vemos nesse segmento uma atenção muito significativa, muito especial em inclusão dos mais diversos grupos, entre eles dos idosos. Então, é muito comum nós termos idosos praticando atividades de aventura, professora Silvânia, e nunca praticam pela primeira vez atividades seguras, utilizando a tecnologia para minimizar o risco. E eu falo aí de atividades desde paraquedismo até envolvendo cachoeirismo, o trekking, também atividades como rafting. Então, nós temos aí grupos de idosos participando de uma forma muito significativa nesses segmentos. Mas também outros diversos segmentos ligados ao turismo. A gente pode pensar no próprio ecoturismo, o turismo religioso, onde nós temos idosos participando de uma forma bastante ativa. Então, assim, são elementos que estão ligados ao turismo e colaboram para a inclusão do idoso nessas mais variadas atividades. Já com relação à questão do ócio, ou ócio criativo, como a professora menciona, o entendimento que nós temos é que o ócio não deve ser produtivo. O ócio deve ser, por si só, uma atividade ligada a um direito. Então, assim, nós temos um ócio ligado ao tempo livre, numa atividade, vamos dizer assim, o não fazer nada, mas o que nós temos como colaboração é mostrar para as pessoas as diversas atividades que podem colaborar para a formação delas nesse momento do tempo livre. É aí que o lazer entra como um destaque. Nós temos a oportunidade de entender o lazer, inclusive, como desenvolvimento pessoal e social. A ideia é aproveitar a questão do lazer para que essas pessoas possam, de alguma maneira, entender a diversidade do lazer, mas usar o lazer como um direito, professora. Então, assim, não o lazer para produzir algo, mas o lazer como um direito do cidadão. Então, essa é a temática que nós temos utilizado. E só para concluir essa análise, acho que é importante pensar nas barreiras de acesso ao lazer. E a questão do envelhecimento pode ser uma barreira importante também. As pessoas com dificuldade de locomoção, as pessoas com dificuldade, inclusive econômica, porque estar aposentado, por exemplo, não significa que a pessoa vai ter recursos para as mais variadas atividades de lazer, inclusive a de turismo. Então é fundamental que se criem oportunidades de viagens, de atividades de lazer que envolvam baixo custo para essas pessoas e que envolvam também acessibilidade. Ou seja, o desafio é minimizar as barreiras de acesso ao lazer. Ótimo, muito obrigada, professor. Eu fico aqui pensando, eu queria que você também, você é uma pessoa que viaja muito, né? Eu acompanho você nas redes sociais, aqui também na IASH, vejo todo o seu movimento, uma pessoa assim, que tem muita experiência, uma larga experiência. Fala um pouquinho do que você viveu em outros países com relação a essas questões, pensando na longevidade, né? Você certamente tem aí um leque de experiências, locais que você frequentou, de repente, assim, alguma atividade que você presenciou, iniciativas públicas, privadas, com relação à promoção da longevidade humana e que você gostaria de compartilhar aqui conosco. Obrigado, professora. Eu viajei para 67 países, e eu tenho a memória de todos eles, e tem me chamado muita atenção a forma como eles lidam com os idosos, com as idosas, né? Eu queria destacar um ponto que eu considero, assim, na minha percepção, eu morei na Austrália por conta do meu pós-doutorado, que a professora mencionou, mas me chama muita atenção o cuidado e o zelo que se tem pelos idosos na Ásia, nos países asiáticos, Sudeste Asiático, a Ásia de uma forma geral. É claro que o Japão sempre é lembrado como um país que valoriza muito seus idosos, um país que preza pela qualidade de vida, pelo envelhecimento.
momento. Eu entendo que é justo o reconhecimento do Japão como um país nesse sentido, pela minha percepção de país. A Universidade de São Paulo tem um convênio muito importante com a Universidade de Tsukuba, no Japão. Eu tive a oportunidade de visitar essa universidade, fiquei encantado da forma como eles lidam com os programas de valorização do idoso e como eles lidam com o estudo do envelhecimento. Todos nós sabemos que Okinawa é uma ilha ligada ao Japão que valoriza muito as questões do idoso e tem uma longevidade bastante expressiva, mas o Japão, de uma forma geral, tem bastante esse elemento. Eu entendo que chama muita atenção também, além do Japão, a Coreia do Sul. Eu queria destacar também, eu fiquei bastante impressionado com os programas ligados aos idosos naquele país. E a gente poderia falar de Tailândia, Indonésia, Singapura, Malásia, que eu entendo que são países que valorizam muito os idosos a partir de programas ligados a políticas públicas de valorização do idoso. Então, assim, a minha experiência de viagem vem mostrando isso, professora, da valorização das atividades de tempo livre, de lazer, os idosos participando ativamente dessas atividades. A China é um grande destaque também, que tem que ser lembrado. Então, assim, eu estou compartilhando algumas experiências, obviamente, como um turista. Muitas vezes eu vou para esses eventos acadêmicos e tenho a oportunidade, a partir dos eventos, de participar das atividades. Recentemente eu estive no Sri Lanka e na Índia, e me chamou muita atenção um país como o Sri Lanka, que não está muito na rota do turismo, de como é um país incrível do ponto de vista de visitação e de valorização dos idosos nas mais diversas atividades. Então, eu queria destacar esses pontos, professora, que a Ásia, em especial, me chama muita atenção em termos de valorização do idoso, da idosa e dos estudos do envelhecimento. Perfeito. E nós estivemos, né, há algum tempo, fomos com uma comitiva aqui da USP, da IASH, com o apoio, né, da universidade, o apoio da JICA, né, inclusive fomos com a professora Rosa Chubassi, né, que é a nossa grande professora aqui também, que vou convidá-la para vir aqui também, e tive essa oportunidade de também conhecer algumas regiões, algumas cidades do Japão, e tive essa mesma impressão que você, né? No Japão existe muito respeito às pessoas idosas, existe uma cultura de solidariedade intergeracional ali também. E uma das coisas que me chamou a atenção é que nós tivemos a oportunidade de conversar com o governador de Sendai e também prefeitos ali daquela região, e um deles veio justamente mostrar para a gente a preocupação que eles têm de viverem num país que está cada vez mais envelhecido, que tem muitas pessoas idosas. Eles estão tendo que fechar escolas e abrir centros-dias, instituições de longa permanência para as pessoas que estão envelhecendo, desenvolvendo campanhas, por exemplo, para atrair pessoas jovens para morar no Japão, para poder ter filhos, incentivando aí o número de filhos maior. E eu fico pensando na nossa responsabilidade aqui também. Na tua opinião, aqui no Brasil, o que é que ainda precisa ser feito, né, para a gente chegar a pelo menos próximo a essa realidade desses países, né? Foram 67 países, então você tem uma larga experiência. O que que nós, enquanto... Eu digo assim, do nosso protagonismo, porque a gente tem uma mania, né, de, muitas vezes, colocar, digamos assim, responsabilidade apenas no governo, mas o que que nós, enquanto cidadãos, enquanto professores, pesquisadores, cientistas, o que que precisa acontecer aqui no Brasil para a gente, pelo menos, chegar um pouquinho perto dessa realidade? Professor, agradeço a pergunta, certamente uma responsabilidade nossa. Eu queria falar primeiro do ponto de vista acadêmico. Eu agradeço ao CNPq pela Bolsa de Produtividade, que vem me dando a possibilidade de alguma forma, me dedicar parte do meu tempo à pesquisa, à ciência, e graças a essa bolsa e ao apoio do CNPq, eu gostaria de reconhecer aqui a importância do CNPq e da própria Universidade de São Paulo, com todo o apoio que me fornece para poder desenvolver pesquisa, né? Eu queria destacar uma das pesquisas que nós fizemos em colaboração com várias universidades, em especial a Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma pesquisa que nós chamamos o Lazer do Brasileiro. Nós tivemos a oportunidade de mapear 2.400 pessoas, é um survey bastante significativo em todas as regiões do país, teve a colaboração de universidades em todas as regiões, onde nós queríamos mapear como que o brasileiro se dedica às suas atividades de lazer, se é que ele tem lazer, né? E o que ele gostaria de fazer em termos de atividade de lazer, se não tivesse nenhuma barreira, seja econômica, de locomoção.
E foi muito interessante o resultado dessa pesquisa. Nós tivemos a oportunidade de publicar vários artigos, inclusive em revistas de impacto internacionais, mostrando que, na nossa realidade brasileira, nós precisamos melhorar muito do ponto de vista de implementação de políticas públicas de lazer. Algo que no senso comum parece tão óbvio, mas a pesquisa científica ela corroborou com pontos da necessidade de valorização, do entendimento das pessoas, da importância do lazer. E no que diz respeito aos idosos em especial, nós identificamos uma série de barreiras que se impõem para esses idosos, e aí reitero, a questão econômica é uma delas, a questão da locomoção também é outra barreira. Muitas vezes as pessoas não sabem que o museu é gratuito, que elas podem entrar nesse museu, que elas podem ver o acervo. Ou seja, o fato de um museu ter as portas abertas não significa que as pessoas se sintam convidadas a entrar nesse museu. Então é necessário toda uma atratividade em termos de promoção para atrair essas pessoas para participarem dessas atividades das mais diversas. Então essa pesquisa, eu queria mencionar esse ponto, professora, porque além do senso comum, eu acho que, não, a pesquisa ela mostrou elementos bastante significativos num grupo, vamos considerar uma amostra bastante significativa de todas as regiões do país, da importância da valorização dos idosos nas atividades de lazer. Então, o Brasil precisa, sem dúvida, evoluir, e nós, como acadêmicos, como pesquisadores, temos a nossa obrigação, a nossa responsabilidade de concorrer aos editais do governo do estado, do governo federal, de atrair recursos para não só realizar pesquisas, mas ajudar a montar políticas públicas de incentivo à participação dos idosos nas mais variadas atividades. E eu acho muito interessante, Vinha, quando você fala isso, porque me vem à cabeça que esse idoso ou essa idosa foi criança um dia. E se ele ou ela não teve esse incentivo na infância, certamente vai ser difícil desenvolver esses hábitos. Assim, até desenvolve, né? Pelas nossas, a gente acredita que a pessoa ela pode criar novos hábitos até o fim da vida dela, porque nós acreditamos no lifelong learning, né? O aprendizado ao longo da vida, na neuroplasticidade. Mas você concorda que se a gente faz isso desde a mais tenra infância, é melhor? Se a gente começa a levar nossas crianças para os museus, se a gente começa a tirar do computador, começa a tirar do notebook, porque hoje todo mundo está muito ligado somente ao digital, mas levar um pouco as pessoas para conhecer o que o Brasil tem a nos oferecer, o que a cidade tem a nos oferecer. Então, eu acho que isso é uma questão que é uma educação para ao longo da vida mesmo, né? A gente tem que pensar nessa pessoa que hoje é velha ou velho, mas que um dia ela também teve que ter esse incentivo, né? E a nossa responsabilidade é muito grande em relação a isso. Sim, professora, tem razão. Eu queria fazer um comentário bem rápido com relação às crianças e à tecnologia. Pela nossa experiência estudando o lazer infantil, o lazer dessas crianças, nós observamos que não é o caso de combater o uso da tecnologia, mas ter a tecnologia como a nossa aliada. Então a gente tem observado elementos muito interessantes de promoção até mesmo do turismo, de conhecer localidades turísticas, de conhecer o aspecto da museologia, utilizando a tecnologia com as crianças, atraindo essas crianças para elas se sentirem incentivadas em ver uma exposição, por exemplo, virtual, e depois encorajar os pais a levar essas crianças para, vamos dizer assim, exposições presenciais. Então, a gente tem feito isso com muito sucesso. Eu lembro do nosso campus aqui da USP Leste, quando nós tínhamos o Pokémon Go. Todos aqui devem lembrar dessa plataforma de realidade aumentada, utilizando celulares. Ainda o Pokémon Go é muito jogado, utilizado aí por pessoas, inclusive adultas, né? Mas aqui se tornou um Pokéstop. É muito famoso, né? Você caçar ou coletar Pokémons aqui no nosso campus. Nós escrevemos até um artigo sobre isso, professora, com bolsistas aqui da nossa unidade, que foi publicado na revista Hospitalidade, que mostrava a importância da gente utilizar a tecnologia ao nosso favor e não contra. Porque assim, parece um tanto inevitável o uso da tecnologia por celulares, isso vai cada vez mais aumentar nas mais variadas plataformas, né? Então assim, eu entendo que não se trata de tirar a criança da tecnologia, mas usar a tecnologia como a nossa aliada. E já está me permitindo aqui, professora, divulgar, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer aqui na nossa unidade em novembro. Nós conseguimos atrair esse evento para estudar o lazer. Nós temos a temática do idoso como um grande destaque e também o lazer infantil. E o tema do evento vai ser lazer nas novas tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, dialoga exatamente com o que eu estou colocando.
como que a gente pode utilizar a realidade aumentada, o metaverso, utilizar a inteligência artificial, ou seja, todos esses elementos que estão hoje em evidência para incentivar as pessoas a se sentirem encorajadas com as atividades de lazer fora dessas plataformas. Então, desde a tenridade, como a professora coloca, desde da criança ali na tenridade até ter o envelhecimento. Toda uma educação em que a tecnologia pode ser a nossa grande aliada. Maravilha, né? Eu sou a favor da tecnologia também, fazer o bom uso dela, aproveitando que nós estamos aqui, né? Eu acho assim que foi muito bom o momento em que eu escolhi ir para as redes sociais, porque a gente pode compartilhar também esse conhecimento, que muitas vezes fica preso aqui nos muros da universidade, não só também nas nossas revistas científicas que a gente faz, mas compartilhar com as pessoas o que a gente faz, o que a gente aprende. Isso é muito bom. E fico pensando também na nossa responsabilidade, né, em levar esse conhecimento a sério, compartilhar esse conhecimento com qualidade. Sem dúvida alguma, isso é muito, muito, muito importante, né? E eu gostaria aqui de agradecer, professor. Queria saber se você tem mais alguma coisa para falar conosco, para alguma questão que ficou, assim, que poderia ainda ser refletida. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Professor, eu gostaria de fazer 3 convites para os que nos acompanham aqui, né, esse Viver Podcast, que eu entendo que é da mais alta importância. O primeiro convite que eu queria fazer a vocês é vocês participarem do Dia Mundial do Lazer. O Dia Mundial do Lazer é comemorado todo dia 16 de abril e nós vamos ter atividades pelo mundo todo em termos de comemoração. Então, eu queria convidá-los no Dia Mundial do Lazer para 2 atividades. Então, são 2 convites num só. Nós vamos ter nesse próximo sábado uma atividade realizada no CPF, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, aqui em São Paulo, onde eu vou refletir sobre o tema do lazer no Sul Global. Esse é um tema bastante importante, essas questões que envolvem os pesquisadores do chamado Sul Global. Então, é um convite que eu faço a todos vocês para essa atividade no CPF SESC nesse próximo sábado, o Lazer no Sul Global, onde a questão do envelhecimento também vai ser refletida. Nós temos também no dia 16 de abril, que é a próxima terça-feira, atividades aqui na EASH. Na parte da manhã nós temos o Digital Learning, que é uma atividade que o meu colega Tiago Alves está organizando, o colega do nosso curso de Lazer e Turismo, junto com a Universidade de Breda, na Holanda. Então essa atividade vai acontecer às 9 da manhã, pode ser acompanhada e está sendo divulgada amplamente pela nossa unidade. Nesse mesmo dia 16 de abril, às 17 horas, nós vamos ter uma mesa sobre gestão do lazer, que vai ser transmitida pelo canal do YouTube da EASH e também aqui na nosso auditório vermelho da unidade. Então, gostaria, professora Deusivânia e os que nos acompanham, de participar dessa atividade. E, por último, o convite para o Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, que eu já mencionei aqui, vai ser na EASH em novembro. Então, vamos ter aqui nos dias 10, 11 e 12 de novembro esse evento sendo realizado aqui na nossa unidade. Então, são formas de ampliar esse debate dentro da nossa unidade, convidar por atividades acadêmicas, mas refletir no dia a dia, né? A questão da qualidade de vida, do bem-estar e da saúde. Eu finalizo, professora, com o nosso desafio de articular o nosso trabalho com a Agenda 2030 da ONU. E, nesse sentido, nós temos colaborado com temas como qualidade de vida, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Então, são temas que nos interessam muito quando falamos do lazer e do envelhecimento. Eu agradeço a oportunidade dessa comunicação nesse podcast e me coloco à disposição. Professora, muito obrigado. Olha, o prazer foi todo meu. Acho que as pessoas que estão nos assistindo agora certamente aprenderam bastante, ficaram curiosas para estudar cada vez mais, porque eu acho que tem uma coisa que é muito importante em nós, que somos pesquisadores, cientistas, é essa paixão que a gente tem pela ciência, né, Elvinha? A gente realmente faz isso tudo com paixão, com seriedade, a gente gosta do que faz, e você passa muito isso na sua fala, né? Eu sempre que encontro com você, eu sinto essa energia boa, essa vontade de cada vez mais viver, né? É o nosso podcast aqui, viver o aqui e agora, pensar num futuro melhor, pensar em como podemos nos desenvolver. Então, assim, foi excelente. Vou ficar antenada aí nas suas próximas lives também. E agradeço a você também que ficou conosco até agora. Um abraço.